Muito bom dia, eu sou Ari Plonsky, professor da universidade e estou vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados. É uma enorme alegria receber as senhoras e os senhores aqui neste primeiro ciclo de debates estratégicos, cujo tema é defesa. Eu convido para a abertura o general Sérgio Conforto, nosso maestro que já está aqui, por favor. Bem-vindo, muito obrigado. E o professor Paulo Musi, que está aí sentado também, em nome da reitoria. Por favor, depois nós convidaremos os demais palestrantes. Me cabe palavras iniciais para contextualizar o nosso evento aqui no Instituto e alguns avisos de natureza gerencial. Em seguida, passarei a palavra ao professor Paulo Musi, que fará a saudação em nome da reitoria da universidade, e, em seguida, passarei ao general Sérgio Conforto, que é o maestro deste primeiro concerto sinfônico que nós estamos realizando aqui, e que fará também o uso da palavra não só de boas-vindas, mas também fará uma apresentação de contextualização substantiva. Este nosso ciclo de debates estratégicos, ele responde a uma questão que parece evidente nos dias de hoje do país, que é o que nós queremos e o que nós podemos e o que nós devemos fazer para frente, pensando não nas questões pequenas que certamente são importantes e que aparecem a cada dia, que às vezes são manchetes do jornal, mas o que é que nós queremos para as gerações dos nossos filhos, filhas, netos, e, portanto, temos que começar hoje uma trilha que frequentemente deixa os resultados apenas bastante tempo depois, passando o tempo de gestão de todos nós, inclusive aqui no Instituto. Então, nesse contexto, o ciclo de debates estratégicos, ele procurará pegar um conjunto de temas e, num ambiente que é esse ambiente feito, de certa maneira, para facilitar a proximidade e o diálogo, nós, então, elegemos, a partir da presença entre nós recente do general Sérgio Conforto, o tema da defesa, que é um tema certamente estratégico, certamente abrangente, isso será mostrado daqui a pouco, e eu quero registrar a alegria que nós temos de ter o general Sérgio Conforto, agora como colaborador, pesquisador, professor colaborador do Instituto, e como é de praxe, eu acho que na área militar em geral, e o general Sérgio Conforto honra, então, essa tradição em particular, mal começou, já traz o primeiro resultado, já nos organizou um belíssimo evento com um conjunto magnífico de palestrantes que serão apresentados oportunamente para tratar dos assuntos. Paulo, professor Paulo Saldiva, nosso diretor, junte-se a nós. Desculpa, atraso. Nada justifica. Não, falta, justifica alguém parar no estacionamento do diretor que manca. Que é o vice-diretor que parou. Foi você? Fui eu. Então, desculpa. Estou demitido. Não estou. Muito bem. É que eu quase não venho eu venho sempre de... Vem de bicicleta, eu deixei um lugar para a bicicleta, não para o carro. Em nome do decoro de barro, eu procurei fazer uma bela figura, porque senão ia representar o Instituto de forma... Muito bem. Mas, Paulo, eu basicamente fiz o começo das boas-vindas, que eu te peço que faça em nome do Instituto e continue. Apenas, então, 3 avisos gerenciais. O primeiro aviso é que nós temos a participação aqui dos senhores e das senhoras que nos honram presencialmente, mas nós temos também uma participação à distância das pessoas, seja em São Paulo por questões de trânsito ou agenda, seja fora de São Paulo, inclusive no exterior, que nos assistem e que geralmente é uma participação maior do que as pessoas que vêm fisicamente aqui no Instituto. Para essas pessoas, poderão, no momento do debate, efetuar as perguntas, enviando um correio eletrônico para IEA Responde, tudo junto, Instituto de Estudos Avançados, né? IEA Responde, @usp.br. O segundo aviso é que
Nós estamos sendo gravados, no bom sentido da palavra, e com autorização aqui dos falantes, a gravação editada, apenas formatada um pouquinho, ela fica disponível para todos sempre no site iea.usp.br/mediateca. Nós temos uma coleção realmente forte, bastante importante, de numerosos eventos em várias áreas, acesso gratuito, fácil, disponível. Então, é um conhecimento que é obrigação da universidade em geral e do IEA em particular, de colocar à disposição da sociedade, da maneira que a sociedade quiser utilizar esse conhecimento. E, finalmente, a pergunta que sempre as pessoas fazem: tem rede, tem senha? Então, ao mesmo tempo que a gente naturalmente pede que os sons sejam desligados, a senha é auditório, perdão, o Wi-Fi, a rede é auditório, e a senha, tudo em minúsculo, é auditório IEA. Então, com isso, eu agradeço mais uma vez a vossa presença. Paulo, por favor, em nome da direção, Paulo Saldiva, depois temos o Paulo Muso. Bom dia a todos presentes. O interesse nisso é visto pelo número de pessoas que participaram. A gente tem um anfiteatro maior e eu acredito que talvez tivesse sido lá a chance. Eu imaginava já desde que nós conversamos pela primeira vez, né? O General Conforto, que isso ia ser de um interesse muito grande. Então eu agradeço a todos os presentes e vou só explicar onde a gente está. O Instituto de Estudos Avançados é um lugar de pensamento. Ele, no fundo, ele procura gerar conhecimento a partir da quebra das fronteiras da disciplinaridade. Não que a gente faça pesquisa, nós. A gente é simplesmente uma enzima que põe as pessoas juntas, e acredito que novas propriedades emergirão quando você vê o mesmo tema sobre várias questões. Vou pegar um exemplo comum. Transporte é mais do que o tempo. Então, ele tem a ver com obesidade, com um jovem que perca 5 horas por dia no trânsito vai ter 5 horas a menos para estudar, para ser um cidadão no futuro. E a mesma coisa acontece, então, com vários temas, e um deles é segurança. Melhor do que nós, as Forças Armadas sabem que o conceito de segurança mudou no mundo inteiro. Não se luta mais contra um inimigo formal. O problema de segurança de fronteiras deixou de ser um problema de você impedir que um exército regular cruze as suas fronteiras, e sim, você está lidando com traficantes de drogas, você está trabalhando com tráfico de armas. A questão de fronteiras passou a ter dimensões trágicas no tocante, por exemplo, à imigração em massa que ocorre em outros países. E, enfim, não dá para entender mais segurança sem que outros saberes, como psicologia social, como antropologia, como política internacional, estejam colocados na mesa. Esse é o desafio. Segurança também existe nas periferias das grandes cidades, onde você tem um lote grande de refugiados, não por uma milícia fundamentalista, mas sim por traficantes de drogas, que fazem com que o Estado real não penetre, e você tem, então, que negociar não com um indivíduo ideológico, mas uma disputa constante de tráfego. Isso é sentido aqui neste instituto pelo grupo que trabalha com saúde nas periferias, com o grupo que trabalha com educação. Enfim, o momento do Brasil... Aliás, o Brasil nunca foi um país fácil. O Brasil é um país que permite grandes aventuras do espírito, porque pensemos num problema e numa solução. O Brasil tem, ao mesmo tempo, os seus problemas e as suas próprias soluções. Identificados os problemas, resta achar a solução mais adequada, mais prática, e principalmente aquela que seja a que menos dano promova. Portanto, esse é o momento do país, o momento de você identificar claramente os problemas, hierarquizá-los em termos de busca e, ao mesmo tempo, procurar a solução mais factível. Como acontece no mundo real, nem sempre a questão dos problemas está numa disciplina ou numa área específica do conhecimento. É preciso... Há pontos, sim, específicos de tecnologia que são disciplinares,
Mas temas mais gerais são, digamos, de natureza multidisciplinar, mas não multidisciplinar no sentido culinária japonesa, onde você põe tudo no prato e não mistura. Multidisciplinares, onde você, ao colocar todas as coisas juntas, elas se transformam em algo novo, em algo que tenha, então, uma dimensão maior do que a soma das partes. Essa é uma das funções do EA e da Universidade Pública Brasileira. Nós não conseguimos, eu já fiz essa confissão uma vez para o professor Ari, nós descobrimos, através de sondas da NASA, que há vida inteligente fora da USP. Isso é uma das coisas que chocou a todos, né? E, então, medirmos várias emissões de inteligência, né? Então, por exemplo, nós estamos discutindo, quando a gente discute o tema das cidades, nós estamos chamando todos os ex-prefeitos e o prefeito atual para discutir aqui, saber que o que a gente tem no nosso almoxarifado que o nosso setor de entregas pode fazer para pensar num problema. Não dá para conversar segurança do país frente a grandes eventos, fronteira, segurança mesmo porque talvez isso seja até novo para muitas das Forças Armadas, e lidar com a população civil, né, com todos os problemas que disso surgem. Então a ideia talvez seja, se a gente conhecer uns aos outros, a gente possa fazer uma plataforma útil de colaboração, onde o maior beneficiado não será nem a Universidade de São Paulo, nem as Forças Armadas, será o povo brasileiro. É isso que a gente espera que aconteça, né? Nós temos um grupo de pessoas que está aqui voluntariamente, querendo resolver problemas, sem ter nenhum ganho adicional pessoal. E para isso nós fundamos o nosso clube, né, professor? Ele que é o Rotary Club, quando o Rotary perde o R, e as pessoas que vão trabalhar pelo idealismo, pela vontade de fazer um país melhor. O reitor atribui ao Instituto de Estudos Avançados, nesse diálogo, o tratamento de questões complexas. Seguramente haverá problemas específicos que têm que ser feitos especificamente. Mas os temas mais gerais encontram aqui um espaço de discussão. Então, eu não posso deixar de estar feliz por estar vendo esse evento aqui dentro. É novo, vocês imaginam o que está acontecendo, né, ao longo do tempo, por toda a história do Brasil e toda a cultura das instituições. Isso não é absolutamente o convencional, mas eu acho que o momento do Brasil é a gente tocar para frente e fazer um país melhor, sem perder muito tempo. Então, e pedindo mais uma vez desculpas pelo meu atraso, eu espero que hoje saia daqui uma mistura de encantamento pela busca do novo e alguma coisa prática que permita que a gente continue num caminho bastante virtuoso. Acho que esse é um termo legal. Nós temos que trilhar o caminho virtuoso. Bom, acho que eu falei demais do que devia. Passarei ao Paulo Musi para voltar à terra, à discussão, né? E falar alguma coisa que seja útil para todos. Meus amigos, bom dia. Eu gostaria de saudá-los em nome da reitoria. E eu acho que as palavras do professor Saldiva qualificam muito bem a natureza desse esforço de aproximação, de cooperação da universidade com o Exército Brasileiro, com as Forças Armadas de um modo geral, né? Com a Marinha nós já temos uma participação muito efetiva na Escola Politécnica. E como é que nasceu esse processo? Ele nasceu numa recepção que o professor Zago fez ao comandante militar do Sudeste, o general Cid. E vários dos colegas estavam aqui presentes, não é? E foi um momento muito interessante que se seguiu com o professor Zago recebendo o comandante-geral do Exército, general Vilas Boas, o então chefe do seu Estado-Maior e hoje ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Westphalen Chegóin. E esses encontros tiveram na pessoa do general Conforto e do general Burgos, que eu sinto não está entre nós hoje, as pessoas que do lado do Exército amealharam as condições e
fizeram as necessárias interlocuções para que três brasileiros com muita iniciativa e com uma visão muito pertinente do país, que são o professor Zago, o general Vilas Boas e o general Etchegóin, pudessem se encontrar e compreender a semelhança das suas instituições. E eu gostaria de concluir citando uma observação do general Vilas Boas, que marcou profundamente a reitoria. O general Vilas Boas disse ao reitor Zagos, naquele encontro à tarde ali na reitoria, que o Exército e a universidade tinham uma proximidade muito grande, porque ambas as instituições cuidavam e se referiam a jovens e ao Brasil. Esses dois valores, juventude e a pátria e o Brasil, marcaram muito aquela conversa e o entendimento desses três brasileiros. É nessa senda que nós caminhamos e que a universidade, como o professor Saldiva deixou muito claro, como um ambiente propício, um ambiente público propício a tratar de valores, de inovação e destes dois valores de brasilidade e juventude, se firmam nessa cooperação, nessa possibilidade de entendimento. Eu gostaria de ressaltar a figura do general de Exército Sérgio Conforto, um homem que ocupou por mais de 50 anos a função de soldado, não é? Nós podemos chamar assim, isso é muito relevante para nós, não é? Não, são poucos os brasileiros que permaneceram na força durante 50 anos, ocupou todas as chefias importantes e relevantes do Exército, um general de 4 estrelas, e que ao fim da carreira foi, ainda como militar da ativa, durante 5 anos, ministro do Superior Tribunal Militar. Então, isso e foi, lá atrás, professor do núcleo de assuntos estratégicos do saudoso professor Brás José de Araújo, nosso amigo, não é? Então, eu tenho me referido ao general Conforto como professor. Muito obrigado, general, por só possibilitar essa participação. Viu? Obrigado aos Paulos. E, general, a palavra é sua, reiterando o agradecimento, reiterando o agradecimento pela, não só presença honrosa, mas pela rapidez com que conseguiu, então, nos trazer este evento. Eu quero... A razão de ser desse encontro já foi explicitada aqui pelos que me antecederam. Eu quero, complementando, agradecer não só a USP e toda a sua equipe pelo que nos está possibilitando, mas, sobretudo, a todos vocês que aqui estão e que me honram com a sua presença, com a sua atenção. O que nós estamos tratando aqui é sobre defesa do seu estilo, na sua percepção mais ampla. Né? Mas o que alguns médicos, empresários, professores, profissionais liberais têm a ver com defesa? Tudo. É isso que nós pretendemos demonstrar nessa jornada. O que vem a ser defesa? Antigamente, se entendia que defesa era um problema de militares, de forças armadas. Mas isso evoluiu. Está saindo aí o som, tá, né? Tá, bem. Isso evoluiu bastante. Hoje em dia, nós vivemos em um mundo de incertezas. E os fatos se sucedem com uma velocidade extraordinária. Eu cito para vocês um exemplo. Um sargento de cavalaria, em 1775, por aí, quis se casar. Ele tinha que ter permissão do rei de Portugal para fazê-lo. Ele escreveu ao rei de Portugal
pedindo permissão para se casar com a senhorita fulano de tal. 15 anos depois veio a autorização, né? Hoje em dia, a gente, pelo WhatsApp, né, resolve morar junto instantaneamente, né? Mas, para ilustrar um pouco mais a dificuldade de prever coisas hoje em dia, eu os convido a se situarem no início do século XX. 1904, 1910, Belle Époque, né? Explodindo o impressionismo, os países europeus com colônias, né? Pelo mundo afora, uma era de desenvolvimento industrial muito grande. Enfim, era a época bela. O mundo estava em paz. Havia uma paz armada. Quem é que naquela ocasião, ali tomando um absinto em Paris, poderia imaginar que em 1914 romperia a Primeira Guerra Mundial, que de início achava-se que iria durar alguns meses. Durou 4 para 5 anos, milhões e milhões de mortos, perdeu-se uma juventude, perderam-se as colônias, né? O Império Russo se desmilinguiu, né? Velho já de centenas de anos, de repente deu lugar a um regime político completamente novo, que vinha ainda do século XIX, nascendo. E tá bem, depois de todo aquele povo morrer, essa é a guerra para terminar com todas as guerras. Quem poderia prever que 20 anos depois haveria uma outra guerra mundial com mais mortos, com mais destruição, com mais modificações políticas e econômicas enormes? Tá bem, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, agora não vai ter mais guerra. Os Estados Unidos aparece como a grande potência do mundo e agora não vai ter mais. Paz. Os Estados Unidos começam a se envolver continuamente numa série de guerras, perde quase todas, essa é a verdade. Seus objetivos políticos dificilmente foram alcançados, né? E, bom, agora parece que nós vamos entrar num mundo de paz. Mas aí daqui a pouco já cai o mundo de Berlim, o Oriente Médio se incendeia. Enfim, esse é o século XX que dificilmente poderia ter alguém que, como se fosse uma cartomante, adivinhasse o que vai passar. Não dá para adivinhar. O próprio George Friedman, que é um dos que são considerados os melhores estrategistas da época atual, ele tem aquela frase, que a única certeza que se tem ao fazer previsões é que o bom senso vai dar errado, não vai funcionar. As coisas acontecem, nós estamos vendo agora, todos nós numa incerteza. O que vai ser do mundo em consequência do governo que foi recém-eleito nos Estados Unidos? O que vai acontecer no Mar da China, no Oriente, naquela problemática entre Rússia e Europa? E aqui mesmo na nossa América do Sul, tão longe, tão esquecida, e as coisas acontecendo. Vamos falar sobre defesa do Brasil. Eu, certa ocasião, assisti a uma conferência de Pedro Calmon, e que ele se dirigiu a nós, militares, dizendo: não pensem vocês que alguém está preocupado com a tarefa de vocês. Enquanto fizer sol ali fora, e ali fora era a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, enquanto estiver fazendo sol ali fora, ninguém está preocupado com defesa do Brasil. Isso Pedro Calmon, um grande pensador atual. Mas nós podemos fazer uma retrospectiva e lembrar alguns momentos em que forças estrangeiras tentaram se apossar de parte do nosso território ou influir nas nossas decisões. Os franceses, desde a França Antártica, né? Rio de Janeiro, depois continuaram buscando se estabelecer lá no nosso litoral norte e acabaram finalmente ficando no que hoje em dia é a Guiana Francesa. Da mesma forma, os holandeses fizeram 2 tentativas de se estabelecer no Brasil e uma delas durou bastante tempo. Pouca gente sabe que os ingleses já ocuparam a ilha de Trindade. Viva a força!
no final do século XIX, início do século XX, estabeleceram uma base lá da mesma forma que tinham uma base estabelecida nas Malvinas. E foi um custo muito grande da nossa diplomacia para que eles de lá saíssem. Da mesma forma, no início do século XX, foi feito um tratado secreto entre Inglaterra e Alemanha para dividirem o Brasil. Os alemães ficariam com a parte sul, ali do Paraná para baixo, e os ingleses com o restante, como se fosse um protetorado. Muito pouca gente sabe. Tivemos a invasão do Paraguai também. Em todas essas ocasiões, as providências foram reativas, foram depois que aconteceram. E custaram caro em vidas, em recursos. E, até muito recentemente, as Forças Armadas não tinham uma orientação por parte da sociedade brasileira sobre a sua missão. Os militares formulavam hipóteses de guerra, e se estruturavam segundo os seus próprios critérios. Eu, durante a maior parte da minha carreira, eu fui orientado para fazer uma guerra contra a Argentina, que era a nossa principal adversária. Os mapas que nós usávamos eram todos ali na área do Rio Grande do Sul, uma invasão de um ditador, e assim por aí afora. As manobras que nós fazíamos eram por lá. Até que, recentemente, um germe começou a se desenvolver e prestar atenção no que acontecia no mundo inteiro e principalmente aqui dentro da nossa sociedade. De repente, nós vimos que não é possível eleger um adversário. Não é o caso de se fazer hipótese de guerra. O que nós temos que cuidar é de defender o nosso país, os seus interesses, aonde eles forem ameaçados e da maneira que vier a ser feitos. Então, as Forças Armadas, vocês vão ver aqui nas exposições, elas buscam hoje em dia não eleger um inimigo, mas estar em condições de defender os interesses do Brasil. E que interesses são esses? Hoje levantados pela sociedade brasileira. Isso deu lugar, então, e é bem recente, à chamada Política Nacional de Defesa. Finalmente, tivemos uma política de defesa que orientasse o esforço de defesa desse país. Isso foi feito através de pesquisas realizadas em todos os setores da sociedade brasileira. Isso começou ali por 2010, mais ou menos, talvez um pouco antes. E o resultado dessas pesquisas deu uma ideia do que a sociedade brasileira espera em termos de defesa. E vejam vocês que eu não falei em termos de defesa, eu não falei em termos de forças armadas, eu falei em termos de defesa do país. Porque, na realidade, a defesa é um problema de toda a sociedade brasileira. Enquanto nós tivermos pais que buscam fazer com que o seu filho seja liberado do serviço militar, porque isso vai ser uma perda de tempo, nós estaremos nos fragilizando. Enquanto nós não tivermos uma indústria de defesa capaz de responder às nossas necessidades de paz ou de conflito, nós estaremos com as portas escancaradas. Cito para vocês que no combate contra a Inglaterra, nas Malvinas, os grandes laboratórios internacionais foram proibidos de vender insulina para a Argentina. E os 15% dos diabéticos argentinos, dependentes de insulina, morreriam se o Brasil não passasse insulina através da fronteira. Isso é um exemplo que eu estou dando apenas. Então, a defesa, ela envolve toda uma sociedade, toda uma nação. Mas a Política Nacional de Defesa, ela foi, então, estruturada segundo os fundamentos, objetivos e princípios da
nossa Constituição. Temos agora, então, leis que regem a problemática de defesa. O Brasil, desde sempre, busca solucionar as suas controvérsias pacificamente. Mas para que você possa ter uma opinião levada em conta numa mesa de negociações ou num debate de qualquer natureza, você tem que ter meios. O diplomata tem que ter na sala ao lado um general, ambos em condições de desempenhar as suas tarefas. Só assim que nós conseguiríamos dissuadir eventuais adversários. Quem são os nossos eventuais adversários? Normalmente a gente não tem a percepção disso. Mas vejam vocês, os países do nosso entorno são mais fracos que o Brasil, são, sem dúvida alguma. Mas nós temos 400 mil brasileiros no Paraguai. E são aqueles que levantam a economia daquele país. E, de vez em quando, aparece uma teoria lá dizendo que eles têm que ser mandados embora. Imagine vocês receberem 400 mil pessoas de um momento para o outro, porque foram expulsas das suas propriedades, dos seus bens, etc. Nós vimos uma refinaria montada pela Petrobras e funcionando dentro da Bolívia, de repente você olha, chega, vai embora. Vimos um presidente de um país vizinho ameaçar o Brasil de invasão caso se concretizasse algum fato político, que acabou se concretizando e não houve invasão. Mas só não haverá se nós tivermos meios para dissuadir. Nós temos que fazer com que seja cara a aventura de buscar se apropriar de algo que seja nosso aqui. No dia 19 de novembro, o Globo News Painel, do William Vac, teve um debate muito interessante sobre o que vai acontecer no mundo, tendo em vista a eleição de Donald Trump. Então, o programa se desenvolveu de uma forma extremamente interessante, mas, ao final, veio a pergunta, nesse mundo tão complicado, e que está cada vez se complicando ainda mais, o Brasil vai ficar com o pé de que lado? Do lado da política do presidente dos Estados Unidos, ou vai ter forças para buscar os seus próprios caminhos? Vai eleger seus aliados? A problemática da Rússia, da China, os próprios Estados Unidos, o nosso entorno, quem é que vai dizer isso? Aí ficou a pergunta no ar e a promessa de que, num painel futuro, essas perguntas sejam debatidas. Quem é que vai debater? Quem é que vai dar essas respostas? Quem são as lideranças que o Brasil tem capazes de dizer, olha, é melhor nós irmos por esse caminho ao invés de ir por esse? Essa pergunta ficou no ar e sem resposta. Nós temos que ter lideranças capazes de interpretar e orientar os objetivos do Brasil. E um dos lugares de formação dessas lideranças é esta sala. São os lares de vocês. São as salas de aula dessas e de outras universidades. É aí que nós temos que formar as pessoas que serão capazes de dirigir os destinos do nosso país. O que é segurança, o que é defesa? Antigamente, segurança é problema de militar, é problema de milico. Não, hoje em dia, como eu já falei aqui ligeiramente, não é apenas o campo militar. Segurança, ela é da nação, é da sociedade, é do indivíduo. É um sentimento, é um estado que a pessoa se sente segura ou não segura. Então, isso depende de se achar livre de riscos, de ameaças ou de pressões. Na medida que você se sente pressionado, ameaçado, você não se sente em segurança. Já a defesa é uma ação efetiva, é uma atividade positiva, não é apenas um sentimento, para que nós tenhamos o grau de segurança. Então, segurança e defesa são coisas
associadas, mas diferentes. O que nós podemos esperar do século XXI? Já dissemos que o senso comum ele não deve ser muito acreditado. Mas, sem dúvida alguma, as escolas geopolíticas elas continuam em vigor. Então, a doutrina de McMahon, da liberdade de navegação, ela é extremamente protegida e empregada hoje em dia. Então, está havendo lá na Ásia uma problemática muito séria decorrente da disputa por atóis lá do Mar da China. A Inglaterra veio para as Malvinas aqui porque a passagem lá ao sul da América do Sul é fundamental. Da mesma forma lá o contorno da África, o canal do Panamá. Enfim, tudo isso faz com que as nações de primeiro mundo tenham as suas bases, e agora mesmo a Rússia está colocando bases na Venezuela, reforçando a sua base em Cuba. Então, as áreas marítimas continuarão a ser um ponto de disputa e que tem que ser defendidas. O nosso comandante vai demonstrar isso a vocês, a importância do mar para o Brasil. É fundamental. A hora que nós deixarmos de ter liberdade de ação, não só nos oceanos, mas, sobretudo, no nosso litoral, nós estaremos de joelhos. O domínio aeroespacial, sem dúvida alguma. Tudo que acontece no mundo hoje em dia está sob a objetiva de algum satélite. Nós sabemos disso. As comunicações, a orientação, tudo decorre do domínio do espaço. Água doce. Já se fala tanto sobre isso. E à medida que eu for discorrendo sobre esses itens, se pergunte, onde é que no mundo existe fartura dessas coisas? Tá? Então, água doce. Os aquíferos, não só o Guarani, o Amazônico, que é maior ainda. Onde é que tem espaço para agricultura? Energia, não só a decorrente dos combustíveis fósseis, mas aquela decorrente de outras fontes, solar, eólica e todas as outras que a própria inteligência do país está buscando dominar. Biodiversidade. Aí está a solução da maioria dos problemas de saúde do mundo, né? E o espaço cibernético. Os hackers, eles são disseminados no mundo inteiro e hoje em dia são uma arma eficientíssima, né? Então isso tudo será objeto de disputas por hegemonias no nosso século XXI. Temos que estar preparados para isso. Agora, e as ameaças? Né? Quem são? O que está ameaçando o Brasil? Eu vou agora rapidamente passar a opinião de algumas personalidades de importância no mundo e que deram as suas opiniões a respeito de espaços brasileiros. Tá? Então, a Dama de Ferro achava que, bom, quem tem dívida externa, venda o que tem para pagá-las. O Al Gore, que foi quase presidente dos Estados Unidos, né? Ele claramente enunciou esse pensamento. O John Major, primeiro-ministro que sucedeu Margaret Thatcher, tá? Sair da propaganda para a fase operativa. Operativa e operacional é a mesma coisa, quer dizer, é mandar tropa. Para quem não estiver lendo a letra vermelha, ensejar intervenções militares diretas sobre a região. Gorbachev. O que a Rússia tem que se preocupar com a Amazônia? Aí. Henry Kissinger. Um homem até hoje, aos seus 90 e poucos anos, ouvido, né, por estadistas do mundo inteiro.
eles não vão entregar o seu poder com facilidade. A hora que precisarem de recursos, vão buscar aonde eles existirem. A Madeleine Albright, dizendo aqui que o CIA estava desenvolvendo atividades de inteligência ambiental. Atividade de inteligência não quer dizer apenas querer informações. É plantar também, inteligência é plantar comportamentos nos alvos que são desejados. Esse general, que foi chefe do órgão central das informações das Forças Armadas dos Estados Unidos, está dizendo: nós temos que estar prontos para interromper esse processo imediatamente. E ao longo da minha carreira, eu teria algumas histórias a contar objetivamente sobre isso. Nos meus 50 anos que andei por aí, né, eu vi iniciativas como essas começarem a acontecer. O Pascal Lamy, da Organização Mundial do Comércio. A Amazônia e outras florestas tropicais do planeta deveriam ser considerados bens públicos mundiais. Meus amigos, isso é que eu tinha a dizer nessa introdução e não quero me demorar mais, porque Milico gosta de cumprir horário, essas coisas todas, né? Então, eu passo a palavra agora à nossa Marinha de Guerra do Brasil, que vai falar muito eloquentemente sobre a problemática dos mares brasileiros. Muito obrigado, comandante, seja muito bem-vindo. Bom dia. Eu sou o comandante Capitão Mário Guerra Mendes, carregado de política e planejamento. Capitão Mário Guerra Mendes, carregado da divisão de política e planejamento estratégico do Estado-Maior da Armada, a divisão que é responsável pelo planejamento estratégico e a participação em apoio ao Ministério da Defesa na confecção das políticas na PND, na Estratégia Nacional de Defesa, Livro Branco, políticas setoriais e outros documentos de interesse. Para mim é uma honra muito grande estar aqui participando desse evento, uma iniciativa brilhante, corroborando a importância desse triângulo que é a defesa, na figura do Ministério da Defesa e Forças Singulares, da indústria e da academia. E no caso da Marinha de Guerra, especialmente, como comentado pelo vice-diretor do IEA, uma parceria antiga da Marinha, uma decisão estratégica da Marinha do passado, que ao invés de desenvolver um instituto específico, se associou à USP desde a década de 80, usando os espaços do IPEM, da Escola Politécnica, uma parceria que continua até hoje e que fez com que o Brasil entrasse no seleto grupo daqueles que fazem o enriquecimento pleno do seu combustível, alimentando hoje as indústrias nucleares brasileiras e, no futuro, com a capacidade de ter um reator pressurizado da água para o futuro submarino nuclear. Parceria essa da Marinha de Guerra com a USP e com a indústria, evidentemente. Bom, seguindo o que foi solicitado nessa apresentação, eu segui esse roteiro simples, com uma dinâmica de quem vai seguir os 40 minutos previstos, sabendo que, como dizem os franceses, vou dar pistas de determinados assuntos, porque tem slides aqui que só um slide seria uma palestra, então são pistas para aqueles que se interessarem possam se aprofundar. Então a dinâmica será um pouco diferente do General Conforto, peço permissão antecipadamente. Vou seguir esse roteiro da importância do mar para o Brasil, falar sobre a legislação internacional e o direito do mar, a Amazônia Azul, um pouco do que a Marinha tem feito e enfrentado rapidamente em função dos documentos condicionantes nacionais e falar rapidamente o que a PEC 241, a 55 agora no Senado, teria de consequências para a nossa Marinha no médio prazo. Dito isso, falar a importância do mar para o Brasil de maneira muito simplória, que seria, poderíamos, se for visitar o Museu da Marinha no Rio de Janeiro, o Serviço de Documentação da Marinha, teriam pessoas que ficariam aí meses falando sobre isso, mas rapidamente lembrando que o Brasil, um país que sempre teve associação e dependência, importância econômica, política, defesa com os mares, lembrando que o nosso descobrimento, evidentemente, ocorreu
pelos mares, após a independência do Brasil, como comentado já o Conforto, os conflitos que formaram a consolidação da nossa independência foram também através do mar, da formação da nossa esquadra, com conflitos nos estados da Bahia, do Pará, Maranhão, Cisplatina, para comentar alguns. E se fôssemos avançar na história, passaríamos aí para a Guerra do Paraguai, e além de participações em outros conflitos, inclusive a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, onde poucos brasileiros conhecem os diversos marinheiros civis e militares que morreram nesse conflito. Olhando os mais de 7.400 quilômetros do litoral do Brasil, evidentemente a importância dos mares ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. E olhando dessa forma, nós observamos que o Atlântico Sul, por estar estrategicamente aberto, de frente para o nosso país, ele tem uma importância muito grande, uma importância histórica, uma importância de passado, presente e a importância fundamental para o nosso futuro. É importante, evidentemente, não só para nós. Temos nossas riquezas, temos aí, eu vou comentar mais adiante, na nossa Amazônia Azul, o nosso entorno estratégico, do outro bordo, no leste da África, onde nós estamos presentes em diversos países com a indústria, com as Forças Armadas, várias riquezas que nós participamos do processo, e também os britânicos estão no Atlântico Sul. Está aí as ilhas aí que vêm do período colonial, formando um verdadeiro cordão de ilhas e que foram fundamentais, por exemplo, na campanha das Malvinas, que se não fosse a ascensão, por exemplo, Santa Helena, os ingleses não teriam tido o sucesso que eles tiveram. Então, além de riqueza mineral, energia, transporte e tudo mais, também existe a possibilidade da riqueza envolvendo defesa. E o Atlântico Sul é o grande, hoje, interesse brasileiro. Essa é uma densidade de tráfego marítimo que demonstra a importância dos oceanos, né? Não especialmente do Atlântico Sul, mas, na verdade, de todos, né? Porque o Brasil, no seu desenvolvimento econômico, se transformando no global trader, hoje ele faz comércio com o planeta inteiro. Isso aqui é um trabalho feito pelo CONCONTRAN, o Comando do Controle do Tráfego Marítimo Brasileiro, da Marinha do Brasil, subordinado ao Comando de Operações Navais. Vocês veem lá encarnado em cima que temos cerca de 1.640 navios por dia que chegam e saem do Brasil para as diversas partes do planeta. Alguns têm uma quantidade mais elevada, como os que vão para a Europa, e tem uns que têm uma quantidade menor, mas também extremamente importante, como, por exemplo, o Golfo da Guiné, na África. São só 14 navios, mas lembrando que o Golfo da Guiné, nós somos grandes importadores de petróleo da Nigéria, que é um petróleo fino, de boa qualidade, que vai ser usado aqui pela Petrobras para juntar o nosso petróleo de pior qualidade para o refinamento. E lá temos hoje, como vou comentar mais adiante, um problema sério, falando das novas ameaças, que de novas não são novas, são antigas, que é o caso da pirataria do Golfo da Guiné. Falar um pouco sobre a legislação internacional, que eu acho importante, porque isso tem a ver com vários conflitos. O General Conforto comentou do Mar da China, e estamos falando da Constituição Universal, ou seja, a Constituição Internacional que fala sobre os direitos do mar. E para falar sobre isso, eu vou seguir essa trilha, né, de falar, antes de chegar na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que é o nosso marco regulatório, eu vou falar então da história um pouquinho, até chegar aos dias atuais da Convenção da Jamaica, passando pelo embasamento científico que serviu para o desenvolvimento do levantamento da nossa plataforma continental, o projeto chamado LEPLAC, para que nós possamos, então, desenvolver o conceito da Amazônia Azul. E para aqueles que não sabem, o Congresso Nacional aprovou uma lei em 2015, no dia 16 de novembro agora, foi o Dia Nacional da Amazônia Azul, que foi a iniciativa justamente de começar, que foi comemorada pela Marinha, vários setores aí em termos da academia, para começar a desenvolver a importância nacional do que nós temos de riqueza na nossa Amazônia Azul. Dito isso, senhores, antes de chegar na Convenção da Jamaica de 82, eu preciso comentar algumas coisas que eu vou comentar, evidentemente, en passant, mas de maneira bem simplória. Retornando ao século XVII, vale comentar na época do holandês Grotius, né, a teoria na época do mare liberum, que o mar poderia ser usado por todos, né, sem nenhum tipo de condição, em contraponto ao que os portugueses e espanhóis, que na época, em plena expansão marítima, desenvolviam, que era o chamado mare clausum. Já no século XVIII, né, Bickenschek já aperfeiçoou esse sistema, criando o que era o chamado conceito de terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis. Traduzindo, o poder da terra acaba onde acaba a força das armas. Dito de outra forma, o mar territorial é aquela distância que o país pode defender com seu armamento que está nas fortificações ao longo do litoral. Os nossos brilhantes fortes hoje, que são os museus, na época com seus canhões, onde o canhão alcançava, aquela distância seria a continuação do seu território, o chamado mar territorial. O italiano Galliani,
no início do século XVIII, foi fundamental porque ele calculou na época o alcance do canhão mais avançado, estabeleceu-se então o primeiro mar territorial de 3 milhas, que foi adotado pelas grandes potências na época. Esse raciocínio durou até o primeiro terço do século XX, onde as grandes potências começaram a perceber que o mar não era somente para fazer pesca artesanal e navegar de um ponto ao outro. Tinha muito potencial, o desenvolvimento tecnológico estava começando a aparecer com grandes possibilidades nos mais variados campos, e a comunidade internacional, sabendo disso, visualizando, prospectando possibilidade de conflitos, começou a discutir a tentativa de se elaborar um regime jurídico internacional através da Liga das Nações. Segunda Guerra Mundial, um desenvolvimento tecnológico absurdo em todos os campos ao final da guerra, e aí então se estabeleceu que mesmo a pesca mais simplória que fosse, os novos equipamentos, novas embarcações, novas técnicas, possibilitando pescar em regiões em profundidade, em locais nunca antes imaginadas, a exploração do petróleo offshore, o número de minérios explorados em águas rasas, então tudo isso nascendo no ambiente do nascimento da Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, onde, evidentemente, o uso do mar fazia parte central desse cenário. Para exemplificar isso, ao final de 1945, a indústria de petróleo americana, especialmente na área do Texas, já verificando a importância dessa tentativa de soberania de suas próprias riquezas, forçaram uma pressão e o governo americano declarou de forma unilateral direitos de jurisdição sobre todos os recursos naturais da plataforma continental daquele país, numa época onde não se imaginava nem sequer até onde ia a plataforma continental. Em função disso, no final da década de 50, ocorre a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar para tentar organizar politicamente e chegar a um consenso a esse respeito. Nasceram o primeiro rascunho da famosa Convenção da Jamaica, hoje em vigor, com 4 tratados, primeiro sobre o mar territorial e zona contígua, que eu vou falar mais adiante, desenvolver um pouco mais, sobre a plataforma continental, sobre o alto mar e sobre a pesca e conservação dos recursos vivos do alto mar. Não houve um consenso, especialmente em delimitar qual seria o mar territorial. E aí, com isso, em 1960, houve a segunda conferência. Novamente, não se chegou a um consenso, porque o conflito liberdade e soberania foi o tema central das discussões, e não se chegou a esse consenso. Isso gerou, mais adiante, que eu vou comentar, uma terceira e última grande conferência das Nações Unidas. Apenas para exemplificar, em 1967, 25 estados à época ainda utilizavam o limite de 3 milhas do mar territorial, lá de trás, enquanto 66 já estavam adotando o de 12 milhas e 8 adotavam de 200 milhas, entre eles o Brasil. Aqueles que viveram o início da década de 70 lembram da propaganda nacionalista do governo brasileiro que o mar das 200 milhas é nosso. Nunca foi, na verdade, porque era uma coisa internalizada que nunca foi reconhecida. Mas faz parte desse desenvolvimento, desse contexto jurídico, de discussões que se buscava na época. Finalmente, em 1973, foi convocada a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que se desenvolveu ao longo de 11 sessões, 9 anos, e que finalmente chegou a um fechamento em Montego Bay, na Jamaica, por isso é conhecido como Convenção da Jamaica, em 1982, tendo sido assinada por 119 países. O nosso Senado ratificou em 88 e ela foi internalizada, na época, em 93, pela Lei 8.617, tendo entrado em vigor no ano seguinte. A convenção, propriamente dita, ela entrou em vigor também em 94, nas Nações Unidas, 12 meses após a data do país número 60 dos 119 terem aderido à convenção. A convenção ela ajudou a regulamentar. Existem países importantes que nunca assinaram a convenção, como é o caso dos Estados Unidos, por um motivo muito simples. Dentro da convenção tem um artigo específico que diz que ela não admite emendas e nem observações e nem atenuantes, ou seja, ou se aceita na sua integralidade, ou ela não é aceita. E, na verdade, vários países fizeram senões, assinaram com pequenas sugestões e posicionamentos que vão de encontro ao que está escrito na convenção, entre eles o Brasil. O embaixador, na época que assinou, por exemplo, disse que na zona contígua, além do mar territorial, a zona contígua, que eu vou definir mais adiante, deveria se ter permissão para se passar pela zona contígua, e os Estados Unidos ignoram isso, porque eles não assinaram. Inclusive, tem uma missão chamada Freedom of Navigation, que os Estados Unidos saem com um grupo de ataque, um porta-aviões nuclear,
com submarino nuclear e vários escoltas que começam a navegar o mundo inteiro, eles colocam na internet a programação e dizem, começa pelo país alfa e no país bravo, B, Brasil, vai passar na zona contígua para dizer que há um exagero da Convenção das Nações Unidas, não tem poder sobre zona contígua, não vamos pedir permissão, vamos passar. Bom, tem uma série de discussões, interpretações, e a interpretação jurídica, ela evidentemente se altera com o tempo, e eu vou comentar para chegar nessas discussões, dar o exemplo, por exemplo, que foi comentado pelo general em relação ao Mar da China, mas antes de mais nada, para nivelar conhecimento, de maneira muito rápida, vamos relembrar alguns artigos da Convenção alguns artigos da Convenção e que constam da nossa lei que foi internalizada a Convenção. Então, basicamente, vamos lembrar que definições de mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e, finalmente, plataforma continental. Então, todos eles são utilizados como referência chamada linha de base. A linha de base, falando a grosso modo, ela seria a linha média das arrebentações que ocorrem nas praias brasileiras. Então, a partir da linha média das arrebentações, na verdade, é a linha média das arrebentações nas maiores variações de maré, chamadas marés de Cisígia, onde temos lua nova ou lua cheia. É técnico, o que importa grosso modo, linha de base seria a linha média das arrebentações a partir das nossas praias. A partir da linha base, nós vamos ter 12 milhas, nessas 12 milhas é mar territorial. Mar territorial significa território, ou seja, a Avenida Paulista e 6 milhas da praia é a mesma coisa. Temos direito a espaço aéreo, temos direito à fiscalização da superfície do mar, temos direito à camada de água do oceano, temos direito ao leito, ao fundo, e temos direito a explorar o que está sob o leito. A partir da mesma linha base, foi estabelecida a zona contígua, que tem 24 milhas a partir da linha base. Ou dito de outra forma, a partir das 12 milhas, no final das 12 milhas, se acrescenta mais 12 milhas. A ideia da zona contígua foi de dar uma capacidade de poder de polícia aos países para se anteciparem às ameaças. Então, por exemplo, que tipo de ameaças? Poluição ambiental, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pirataria, ou seja, ao invés de esperar chegar no território, não, antecipadamente, esse tipo de fiscalização já é prevista pela Convenção. Então, a zona contígua é um conceito muito mais de poder de polícia. Já a zona econômica exclusiva, que a partir da linha base tem 200 milhas, ou dito de outra forma, acabou o mar territorial de 12 milhas, temos mais 188 milhas, nós já perdemos o espaço aéreo, porque não é território, não podemos fazer fiscalização quando ultrapassamos a parte, quando acabou a zona contígua, dali do final da zona contígua até o final da ZE, não existe essa possibilidade de poder de polícia na superfície, mas o que é importante na ZE, temos soberania sobre a exploração das riquezas na camada do oceano até o fundo, o leito, o fundo e o que está sob o leito. E aí é previsto, por exemplo, está ali em verde, eu vou comentar muito rapidamente, aquelas famosas ilhas artificiais, aquelas construções científicas que são fundeadas de maneira artificial para explorar e fazer pesquisa, é previsto que mesmo na ZE, como ele vai explorar o que está na camada de água e fundo e subsolo, tem que pedir permissão ao país, porque ele está entrando dentro do direito previsto na Convenção em termos do que se pode fazer na ZE. A plataforma continental, ela é como se fosse uma extensão, eu vou mostrar um desenho mais adiante, a plataforma continental ela tem um desenho em que é como se fosse uma continuação do nosso relevo. Então, vamos pegar o exemplo da Serra do Mar. Eu vou falar grosso modo, não sou especialista, sei que alguns senhores aqui são especialistas, peço se qualquer coisa, podem me corrigir e interromper imediatamente. Mas, a grosso modo falando, a plataforma continental como se fosse o relevo, a Serra do Mar, as montanhas descem, entram no oceano, e enquanto tiver sedimentos que relacionem esse leito com o relevo que veio do continente, é a plataforma continental, o que significa, grosso modo, dizer antes de começar a mergulhar nas profundezas abissais. E por que isso é importante? É importante porque a Convenção das Nações Unidas, quando foi assinada em 92, falou o seguinte: até 2001, os países que quiserem demonstrar que a sua plataforma continental vai além da ZEE, poderão dar entrada na Comissão de Levantamento de Plataformas Continentais da Organização das Nações Unidas, com a prova científica de que, efetivamente, os sedimentos estão indo além das 200 milhas, desde que limitado a 350. Então, não poderia passar de 350 milhas. Pois bem, estamos falando
de soberania de riqueza, a plataforma continental, em relação à ZE, perde-se a camada de água. Então, assim, é uma decrescente. Né? Eu falei, mar territorial é tudo, espaço aéreo. ZE, o mar territorial é tudo. Espaço aéreo, fiscalização, camada de água, leito, o que está sobre ele. Zona contígua, só fiscalização. Agora, ZE é a camada de água, leito e o que está sob o leito. A plataforma já perde a camada de água. A plataforma continental, para ser explorada até 350 milhas, ela só faz jus aos organismos vivos e não vivos do leito e do que está sob o leito. Então, a partir de 1987, a iniciativa da Marinha do Brasil, junto com a Petrobras, junto com a academia e junto com algumas indústrias, foi feito um trabalho silencioso, extremamente importante, que vai fazer com que o Brasil possa explorar essas riquezas no futuro e que de 1987 a 96, lembrando que 2001 era o deadline para apresentar a segunda convenção na Jamaica. 4 navios de pesquisa de diretoria, hidrografia e navegação da Marinha de Guerra, cujas tripulações incluíam especialistas da Petrobras, a academia e alguns pesquisadores de algumas indústrias e pesquisadores da Marinha, fizeram uma série de coleta de dados durante todo esse período. Quase 10 anos, 300 mil quilômetros de dados oceanográficos, entre eles perfis sísmicos, falando de forma técnica, né? Batimétricos, magnetométricos, gravimétricos, não se preocupe com essas definições, o importante é provar que aqueles sedimentos que estão naquela área são sedimentos que provam que aquela área o leito é da plataforma continental. Um trabalho brilhante, esse é um esboço, né, do que, em termos de trabalhos que foram executados. Ao terminar a coleta desses dados, demorou-se quase 4, 5 anos para que esses pesquisadores conseguissem organizar uma agenda, porque é um trabalho tão pesado, são tantos dados, ele é oneroso e moroso, não por culpa dos pesquisadores e da Marinha, mas porque é um trabalho complicado. E aí, finalmente, conseguimos apresentar em 2001, apresentado, depois nós tivemos que defender, eu não falo nós, é o Brasil, né? Porque são todas essas instituições que fazem parte. Então, foi nesse período apresentado e cerca de 75% do nosso pleito foi aprovado. Quando atingir 100% do pleito, nós vamos ter uma extensão. Ali o desenho é o seguinte, o que está em azul claro é a nossa ZE. Então, a zona econômica exclusiva, que dá 3.550.000 km². O que está em azul escuro, então vocês veem o seguinte, temos lá em cima no Nordeste, Fernando Noronha e São Pedro e São Paulo, que é previsto para a convenção, se é uma ilha e ela é habitada, faz jus a mar territorial e a ZE. Então, em azul claro é ZE, em azul escuro é a nossa proposta de implementação da plataforma continental até 350 milhas. O objetivo é atender 950.000 km² a mais de plataforma continental, já foram aprovados cerca de 700.000 km², e quando a totalidade for aprovada, vamos ter cerca de 4,5 milhões, somando a ZE mais plataforma, que é o que nós chamamos, né, de Amazônia Azul, que é uma área comparável com a nossa Amazônia Legal, levando em consideração que a Amazônia Legal hoje inclui Mato Grosso ainda e Tocantins, segundo a legislação, e aí então nasce esse conceito da Amazônia Azul. Por que é tão importante esses espaços serem definidos e defendidos juridicamente, com a indústria, com a academia, com a defesa? O mar é a nossa principal via de comércio marítimo, como comentei. Para aqueles que não sabem, hoje 95% do nosso comércio exterior é movimentado a partir de portos, dos nossos portos, por via marítima. O mar é fonte de alimento. Até 2020, 3 milhões de pescados produzidos no Brasil, o que é muito pouco. Levando em consideração que, segundo a Organização das Nações Unidas, por intermédio da FAO, em 2013, o mundo pescou 140 milhões, a China 40, a Indonésia 15 e o Japão 5, nós vamos chegar em 3 em 2020, temos muito que navegar. O mar é fonte de energia, e os senhores sabem que 93% da nossa produção de petróleo e 77% de gás natural vem da nossa Amazônia Azul. E lembrando ali, a fonte é a ANP, o que está em azul claro é o que está em terra das nossas reservas, e o grosso das nossas reservas estão no mar, dando um total, que é o azul escuro, um total de 16 bilhões de barris. É muita riqueza a ser explorada e protegida. Faz parte do contexto da Amazônia Azul as nossas bacias hidrográficas, que faz a ligação do nosso interior com os oceanos. E os nossos rios são as nossas estradas, né? Então, a malha hidroviária do Brasil representa alternativa para aumentar a eficiência logística, como os senhores sabem, é uma das nossas grandes deficiências, nossas grandes bacias hidrográficas. Amazônia, Pantanal, Araguaia e Tocantins, Tietê e Paraná não são conectados. O dia que for, o nosso custo logístico vai diminuir absurdamente. O turismo gera recursos e empregos.
cerca de 550 mil passageiros por ano. No Brasil, é uma atividade que é extremamente subutilizada. O turismo move países como Espanha e outros como a França, por exemplo, e nós temos muito ainda que caminhar nesse setor, um potencial gigantesco. Dizer que o mar é fonte de recursos minerais, para os senhores aqui na USP, é falar o óbvio. O que talvez a sociedade não sabe é que o óbvio é que nós estamos guardando muito esse patrimônio para explorar isso no futuro, que hoje muitos deles nós não temos essa capacidade de exploração. E eu chamo a atenção basicamente dos chamados sulfetos polimetálicos no Penedo de São Pedro e São Paulo, que tem riquezas das mais variadas, que hoje não são exploradas, e, como diz a Convenção das Nações Unidas, para ter ZEE tem que estar habitado. Por isso tem um container lá, com a Marinha construiu, com pesquisadores que se mantêm lá com muito sacrifício, como Trindade também tem uma ocupação nossa na base da Marinha, e é um esforço grande nacional. Ultrapassando a área da Amazônia Azul, e já falando em termos do Oceano Atlântico, né, tem uma área de responsabilidade de SAR, que é uma convenção das Nações Unidas, em que a Força Aérea Brasileira, junto com a Marinha do Brasil, é responsável por uma área SAR de quase 15 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer, quase 2 vezes o tamanho do Brasil. E daí os senhores lembram que durante o acidente do Air France 447, que ficou depois de Penedo de São Pedro e São Paulo, estávamos lá porque era uma obrigação nossa, de acordo com a Convenção das Nações Unidas, que nós aderimos. Como foi falado, diante de todos esses recursos, né, as ameaças hoje no mundo, em que os conflitos, na maior parte deles, não é entre países, né, evidentemente, plataformas de petróleo, que nós temos inúmeras na nossa Amazônia Azul, são alvos hoje de terrorismo em vários locais, pirataria, tráfico de pessoas, tráfico de drogas, isso aqui, os seus pequenos submarinos de tráfico de drogas, muito comuns na área do Caribe, que um foi até apreendido no final do ano passado na ilha de Marajó, ali próximo de Belém. E, como curiosidade, hoje uma das novas formas de transportar droga é por grandes veleiros de competição. Aqueles veleiros maravilhosos, lindos, que participam de competições oceânicas, agora eles vêm com bastante droga também, em muitos casos, é outra técnica. E ali à esquerda são as localizações, segundo a Câmara de Comércio de Londres, que faz um acompanhamento online, on-time, da pirataria no mundo, no Golfo da Guiné, área de pirataria no Golfo da Guiné, que nós acompanhamos muito porque a Fronap é muito atuante naquela área para importação de petróleo. Dito isso, é natural que esses recursos existentes no mar precisam ser vigiados, protegidos, preservados e defendidos. Daí que, levando em consideração os documentos condicionantes que movimentam as Forças Armadas, dito de outra forma, Constituição, leis complementares, a nossa PND e a AND, basicamente a AND dá como eixos estruturantes hoje para as Forças Armadas, né, e mantém desde 2008, a revisão de 2002, essa revisão de 2016, que o presidente caminhou para a Casa Civil está caminhando para o Congresso, já para aprovação ao final do ano, ou início do ano que vem, mantém a organização das Forças Armadas, reorganização na base industrial de defesa e a composição dos efetivos. Desde 2008, em função do momento que nós vivíamos na época, o Brasil vivia em termos de crescimento econômico, vários projetos estratégicos das três forças foram desenvolvidos, e eu cito aqui, especialmente no caso da Marinha, a continuidade do programa nuclear da Marinha, que tem a ver com a parte da propulsão nuclear aqui em São Paulo, em Aramar, e aqui os trabalhos na USP, e a construção do núcleo do poder naval, que significa a renovação e atualização de meios de superfície, navios de guerra, onde o principal meio não são só meios de superfície, mas também os submarinos, no caso do projeto do submarino nuclear com a França. Bom, PND e AND continuam desde sempre, mesmo essa revisão que está saindo agora no final do ano, dando como prioridades o nosso entorno regional e o entorno estratégico, incluindo, evidentemente, o Caribe, a parte sudeste do Caribe, Oceano Atlântico, a costa oeste africana e a Antártica, que é por isso que nós estamos lá na base Comandante Ferraz, que, aliás, os equipamentos aí da licitação da China começam a chegar agora no final do ano, para que no próximo verão a nossa nova estação possa começar a ser construída, para que os pesquisadores possam dar continuidade aos trabalhos maravilhosos que têm sido feitos naquela região. Finalmente, chegando já à próxima conclusão, a nossa Estação Nacional de Defesa, para a Marinha especificamente, ela prevê negar o uso do mar, quer dizer, não permitir que as ameaças usem o nosso mar, ameaças seja de outras forças armadas ou as chamadas novas ameaças. Normalmente o meio mais importante é o submarino convencional para regiões mais próximas, chamadas águas marrons, e o nuclear para regiões mais afastadas, na Amazônia Azul, como, por exemplo, 350 milhas até a plataforma continental.
desenvolver o potencial para controlar a área marítima. Controlar é muito mais difícil. Uma área grande de exploração de petróleo, controlar significa que não vai permitir que ninguém passe no espaço aéreo, na superfície nem na camada de água. Isso exige uma quantidade de meios muito grande e não é qualquer marinha que tem essa possibilidade, mas é um esforço nosso para construir uma marinha que possa fazer isso a qualquer tempo e estar pronto para projetar poder sob terra empregando fuzileiros navais. A nossa Constituição diz que as forças destinam basicamente à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, como os senhores conhecem. E a partir daí nasce a missão da Marinha, que hoje é preparar e empregar o poder naval, a fim de contribuir para a defesa da pátria, para a garantia dos poderes constitucionais por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem, e, complementarmente, para o cumprimento de atribuições subsidiárias previstas em lei, normalmente leis complementares, e para apoio à política externa, que tem sido muito utilizada a Marinha, junto com o MRE, nos últimos anos, e está dando resultados muito interessantes. Basicamente, a contribuição para a defesa da pátria, a principal destinação constitucional da Marinha, isso é feito, evidentemente, com o poder naval, com a parte, o braço militar do nosso grande poder militar brasileiro, que envolve todas as riquezas do ambiente marítimo, através de patrulhas navais e fluviais, no mar e nas hidrovias, e as atribuições subsidiárias, que basicamente, para aqueles que não conhecem, a Marinha do Brasil era responsável por orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa a defesa nacional, inclusive todas as tripulações de navios mercantes são formadas para a Marinha de Guerra, prover a segurança da navegação aquaviária, englobando a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição ambiental. Além disso, implementar e fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos no mar e em águas interiores, lembre-se da zona contígua que eu comentei, contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao mar, cooperar com o desenvolvimento nacional, defesa civil e prevenir e reprimir delitos transfronteiriços e ambientais. Finalmente, aí sim concluindo, aqui é uma evolução orçamentária da Força que exclui pagamento de pessoal. É basicamente outras despesas de custeio e capital. Essa é a LOA, desde 2006 até 2016. A LOA é o teto dos sonhos, né, que o Congresso aprova, e o que importa é o que é autorizado a empenhar. Então, apesar da PEC congelar agora, a partir do ano que vem, passando a ser aprovada, e durante 10 anos, e a referência vai ser 2016, o que nós esperamos? O grande problema nosso não é o orçamento ser reduzido, ele ser reduzido e não ser honrado, ou seja, não se fazer um planejamento que vai prejudicar a força e a indústria de defesa. Então, vimos, evidentemente, vale lembrar que para a indústria de defesa, para o setor de segurança se desenvolver, temos que ter um PIB crescente. Um país que não tem PIB crescente não tem como investir num país emergente com tantas outras prioridades. Isso aí não adianta fugir dessa realidade. Mas o fato é, o que foi autorizado a empenhar em 2015, foi de cerca de 4 bilhões para a Força, na prática, em função da crise do que aconteceu no ano passado, na prática, só teve lastro, recursos financeiros para se pagar a metade. Então, esse foi o grande problema do ano passado. Ou seja, a Marinha e setores do governo empenharam, nos bons tempos em que o Brasil tinha uma boa administração a nível governamental e funcionava desde a época da década de 90, e que a gente conseguia, e tudo corria bem até os últimos anos, né? Empenhar significa fornecedor e prestador de serviço, pesquisador trabalhar. Empenhou, ele espera o lastro. Se não tem lastro, vira restos a pagar. E o resto a pagar é 5%, 10%. E ano passado, na Marinha, foram 2 bilhões, quase 50%. E aí, qual é a expectativa nossa? É que, embora a LOA esse ano, e nós não sabemos nem sequer qual vai ser o LME, o limite de empenho, mas a expectativa é que esse ano seja muito próximo da LOA, e com isso, levando em consideração que o projeto submarino nuclear não faz parte do nosso orçamento, faz parte do PAC do governo. Ele vinha desde 2012 com quase 2 bilhões de reais, em época de crescimento positivo do país, e alcançou 2016 somente 1 bilhão, e o programa nuclear, isso é no portal da transparência, é completamente ostensivo. O programa nuclear 2012 começou, chegou em 2013 a quase 370 milhões, recuou agora para 200 milhões. Na prática, o que a gente espera? É que, apesar da PEC, os projetos que já foram iniciados, que eles possam ter a sua continuidade. E os novos projetos que foram delineados e não foram iniciados, vai esperar o Brasil voltar a crescer, porque não é uma conta que não fecha. Então, a tendência é essa. Projetos iniciados se mantêm. Os que não foram iniciados, vamos ter que aguardar o Brasil voltar a ficar no positivo, para fazer investimentos em todas as áreas, incluindo, evidentemente, a área de defesa. Para conclusão, senhores, na propaganda, em 2014, a Escola de Guerra Naval começou o curso de mestrado em Estudos Marítimos, o PPGEM, e aí
o doutor Beirão, que é o capitão de Guerra da reserva, ele fez um livro na época, junto com a FUNAG, a Fundação Alexandre Gusmão, cerca de 600 páginas sobre a Convenção das Nações Unidas. Então, eu deixei aqui no computador 3 livros, basicamente, um do Estudo Garapé, sobre os 10 anos da MINUSTAH no Haiti, e 2 livros, um que é uma tese do Rio Branco também, sobre a Convenção das Nações Unidas, da FUNAG, e o outro da FUNAG, que é esse de 600 páginas, que é muito bom para quem gosta do assunto, e que ele estuda, fala dessas picuinhas, esses detalhes, tipo o chinês se aproximar, num congresso que eu participei ultimamente, o oficial chinês dizer, o oficial da Marinha Brasileira, os senhores estão formando junto com a gente na questão da ilha que nós estamos aterrando lá no Mar da China, porque os senhores estão na mesma situação lá em São Pedro e São Paulo. Peraí, São Pedro e São Paulo não foi aterrado. Então, essas picuinhas jurídicas que envolvem poder, riqueza, estratégia, segurança, tem que ser estudada e tem que ser conhecida pela sociedade para poder não percebermos esses detalhes. Basicamente, senhores, era isso. No final da fase de debate, tinha deixado o filminho ali, mas em função do avançar da hora, resolvi não passar o filme, fico para outra oportunidade. Companheiros, tivemos uma agradável surpresa. Militar não deve ser surpreendido nunca mais. Quando é agradável, a gente até fica feliz. A adesão ao nosso seminário está sendo bem maior do que previsto. Assim sendo, esta sala se tornou desconfortável, uma sala reserva já está totalmente ocupada e já temos gente no auditório maior lá embaixo. Então, em consequência, nós resolvemos mudar o intervalo, que seria só depois da apresentação feita pelo Exército Brasileiro, para agora. Então, temos 17 minutos para sair daqui, lá para o térreo, e ocuparmos nossos lugares no auditório o mais à frente possível.